Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o professor Jairo, sacerdote, e você está mais uma vez conosco aqui na nossa videoaula da nossa escola bíblica dominical. Para mim, tem sido uma alegria participar desse momento da nossa igreja, comentando aqui sobre as nossas lições bíblicas desse quarto trimestre. Na verdade, eu costumo dizer na nossa igreja que esta lição veio a calhar com o momento que estamos vivenciando, momento esse que precisamos chacoalhar, despertar a igreja concernente à obra missionária. E você, nesse dia, nesta videoaula, que vai estar aqui participando conosco, eu já sou grato a Deus pela sua presença, por você estar sempre aqui no nosso canal, curtindo, comentando sobre o assunto que estamos abordando. Para mim, uma alegria muito grande. Por isso, já quero aqui fazer um pedido nesta videoaula para você, que você também comente aqui, tá? Deixe o seu like, compartilhe com alguém essa nossa lição, para que outras pessoas sejam também alcançadas mediante a lição bíblica da escola dominical. Bem, hoje vamos estar tratando da lição de número 6, que tem por temática orando, contribuindo e fazendo missões. Orando, contribuindo e fazendo missões. Esse tripé da obra missionária aqui, que nós iremos nesta videoaula, aqui está abordando para com os nossos queridos professores, coordenadores pedagógicos da escola e também os nossos queridos alunos que participam da classe, faz com que esse domingo seja um domingo mais atrativo, um domingo melhor para as nossas vidas espirituais. Bem, o nosso texto áureo dessa lição está inserido no livro de Isaías, capítulo 6 e o versículo 8. Eu costumo dizer que nas nossas videoaulas você não pode esquecer da sua caneta, tá? Para que você possa anotar as referências, anotar aqui aquilo que nós estamos comentando, para que você possa, na sua sala, na sua classe, robustecer mais esta lição e vivenciar momentos com os seus alunos mediante aqui aquilo que estamos abordando. Bem, está escrito no texto áureo da nossa lição, que eu chamo de texto de ouro. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? É uma pergunta. Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. A verdade prática, que é o resumão da nossa lição, está escrito desta maneira: nem todos somos chamados para ir ao campo missionário. Essa é uma verdade. Mas todos, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com esta obra. Esta aí é uma tarefa de todos. Amados, a nossa lição está pautada no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, seu capítulo é o capítulo 6 e o versículo 18 até o versículo 20. São três versículos que essa lição está pautada mediante esse assunto ao qual estamos fazendo a base desta lição. Bem, o capítulo 6 de Efésios, versículo 18, 19, são um versículo pequeno, eu vou ler para nós aqui analisar. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos que estão em Éfeso, escrevendo esta carta
Carta essa da prisão, Paulo escreve e incentivando os irmãos, para que eles façam súplica, orem, para que no abrir da boca do apóstolo Paulo, Deus dê a palavra a ele com intrepidez, com ousadia e possa exercer aquele momento ali da palavra e alcance o objetivo. Bem, a nossa introdução, né, da nossa aula, há várias formas de fazer missões hoje. Hoje se percebe que há diversas maneiras para se fazer missões. Entretanto, aqui o nosso comentarista ele pontua essas 3 maneiras que você pode estar fazendo missão, eu posso estar fazendo, orando, contribuindo e indo fazer a obra. Há uma multiforme maneira de o crente se envolver com missões. Né? Ele pontua aqui a multiformes maneira de o crente se envolver com missões. Ou ele vai, ou ele contribui, ou ele ora. Então, de alguma maneira, aqui você vai estar interessado com a obra missionária. Então, de fato, é muito importante isso aqui, deixar claro na cabeça dos seus alunos, né, para que eles possam entender a importância de missões. A nossa lição ela tem objetivos, né? E a gente tem na nossa aula, o nosso plano de aula, e temos os nossos objetivos, as nossas metas, onde queremos alcançar com essa lição. Né? Queremos despertar. E nessa lição há 3 objetivos aqui específicos que eu quero compartilhar com vocês para que possamos, nesta aula, chegar aos nossos objetivos. Primeiro é expressar. Expressar o que, professor? A importância da oração pela causa missionária. Vamos expressar aqui a importância da oração. Mas por que a oração é tão importante na causa missionária? Bem, segundo aqui nós iremos pontuar a bênção de ser um contribuinte na obra missionária. A bênção de ser um contribuinte na obra missionária. Mas, professor, será que eu sendo um contribuinte, será que de fato, de verdade, isso retornará em bênção para a minha vida? Então, você vai perceber na nossa lição, né, a bênção de ser um contribuinte pela causa, pela obra missionária. E, por fim, queremos chamar a atenção da igreja para refletir a respeito dos vocacionados para a obra missionária ou da vocação missionária. Então vamos refletir. De fato, quem sabe essa chama arde no seu coração e essa lição veio a calhar para despertar você para esta obra missionária, essa tarefa que ainda está inacabada e quem sabe você estará dando mais força para esta obra alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. Bem, o nosso primeiro ponto aqui da nossa lição, nossa introdução, a ideia da lição é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um texto célebre que está inserido no Novo Testamento, no livro de Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Então essa é uma vocação, essa é uma ordenança dos céus para nossas vidas. Esse compromisso de ir, esse compromisso com o chamado à evangelização mundial, exige 3 ações distintas, como nós pontuamos: orar, contribuir e ir. Assim, estudaremos essas 3 ações dentro desse contexto da necessidade missionária. Então a gente percebe aqui que o ide de Deus é uma ordem, é um compromisso com o chamado à evangelização mundial. E exige da igreja local, da igreja, que ela tenha esse discernimento, essa compreensão, para que eles possam ir
contribuir, né? E também orar. A gente precisa despertar a igreja nesse sentido. Bem, o nosso primeiro ponto aqui da nossa lição, primeiro ponto que a gente vai analisar, olhar aqui, como nós já enfatizamos aqui no nosso plano de aula que nós queremos alcançar, é expressar a importância da oração. Por que a oração é tão importante pela causa missionária? Bem, primeiro ponto aqui da nossa lição, primeiro parágrafo, orando pela causa missionária, a importância da oração na obra missionária. Por que é tão importante? Embora considerado um gigante na fé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas. Embora Paulo entendesse, embora Paulo tivesse a compreensão e fosse de verdade um gigante na fé, só que Paulo percebe a importância da oração, né, da igreja pela obra missionária, pelo missionário. Oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Então, a obra missionária e a oração, elas caminham de mão dada. Vou repetir. A obra missionária e a oração, elas caminham de mão dada. Então, precisamos não só enviar o missionário, mas também orar por ele. Vocês lembram quando os discípulos foram para a obra missionária, que Jesus viu Satanás descer do céu em forma de raio? Ele não tinha ido, mas ele ficou aqui, ele orou ao Pai. E ele orou ao Pai. E Pedro, alegre, chegou para narrar e disse: Pedro, Satanás pediu para ir andar contigo e eu não deixei. Então, nesta obra missionária, a oração é muito importante. A igreja tem que entender isso, a importância da obra missionária, né? Essa disciplina está interligada à obra missionária. Bem, nesse sentido, passamos a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Duas finalidades aqui destacamos. Interceder, aqui a igreja ela deve estar intercedendo. Ela deve ser uma intercessora nata da obra missionária. A igreja local precisa levantar constantemente orações pelos missionários. Levar a membresia a compreender esta disciplina interligada espiritualmente ao campo missionário. Então a igreja precisa despertar os seus membros para essa finalidade, interceder. Por que devemos orar? Orar para que as portas do evangelho, né, as portas do evangelho sejam abertas. Paulo fala isso escrevendo aos Colossenses capítulo 4, versículo 2 e 3. Ore para que as portas do evangelho se abram, para que não haja ferrolhos que tranquem, para que o evangelho não avance. Então, ore para que as portas se abram. Então, esse é um primeiro propósito da igreja. A igreja tem que orar para que as portas do evangelho venham a se abrir. Há muitos países ainda que estão fechados para o evangelho. E a gente precisa orar para que esses países venham abrir as portas para que o evangelho chegue. Mas quando o evangelho chegar nessas portas que foram abertas, né, a gente vai perceber aqui que há uma segunda importância da igreja. Há um segundo ponto aqui importante que a igreja precisa entender. Orar para que os corações das pessoas que estão inseridos lá também se abram à mensagem da salvação. Não é só orar para que as portas se abrem, como abriram para Nínive. As portas se abriram. Só que agora temos que também orar para que o coração das pessoas que ali estão inseridas também venha se abrir. Né? Para que a palavra caia em uma boa terra, para que a semente venha germinar. Glória a Deus. Por isso Cristo fala a parábola do semeador. Né? O caminho está aí, a palavra foi semeada, porém ele percebe ali que há 4 tipos de solos. Uma semente para 4 tipos de solo.
e só o solo que estava acessível à semente, ele produziu. Então a gente precisa orar também nesse sentido, né, querido professor, querido aluno, para que as pessoas abram o coração para receber. Foi o que aconteceu com Paulo, né, quando Lídia ouviu o evangelho através de Paulo, ela abriu o seu coração, mas também abriu a porta da sua casa para servir de uma base ali missionária para o apóstolo. Então, é necessário orar para que se abra as portas, né, do evangelho, mas também para que abra a porta do coração daqueles que a mensagem está sendo liberada. Então, isso acontece muito em nossos bairros, né, na nossa cidade. Estamos aqui, mas precisamos orar para que o coração das pessoas venha se mover para a palavra, para a mensagem, e assim a mensagem alcance os seus ideais. Glória a Deus por isso. Então, a importância da oração na obra missionária. Orar para que o evangelho, né, as portas do evangelho sejam abertas, e orar também para que o coração das pessoas que estão recebendo a mensagem sejam abertos. Bom, glória a Deus por isso. Então, que a igreja possa entender esse compromisso. E nós estamos aqui batendo nessa tecla, né, colocando na mente dos irmãos esse desafio da igreja local, esse desafio nosso que Deus nos deu. Então, precisamos estarmos atentos para esta grande tarefa, essa grande obra que chegou em nossas mãos. Glória a Deus por isso. Despertar a igreja local para a obra missionária. Precisamos também estar despertando a igreja local para a obra missionária. Não é só enviar o missionário, mas despertar a igreja. Levar a igreja a compreender a disciplina da oração pelos missionários. A igreja tem que ser despertada nesse sentido. Precisa ter a compreensão nesse sentido. Então, levando o quê? A igreja veja a necessidade da oração pelos missionários. Eu acho interessante uma frase de um grande líder de missões que diz assim: se mais crentes se puseres de joelho em oração, olha, mais crentes se colocariam em pé na evangelização. Pensou nisso? Se mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se colocariam em pé na evangelização. Então, quando a igreja está na oração, Deus levanta também crentes para a evangelização. A igreja começa a ser, de fato, tomada pelo sentimento de evangelização, que a igreja rompe as barreiras e se coloca de pé das praças para evangelizar. Oh, que maravilha! Então, a pergunta que não quer calar é, querido aluno, professor da nossa escola dominical, se a igreja fracassa no joelho, ela fica debilitada de pé. Se a igreja não é forte no joelho, ela é fraca de pé. Então precisamos estarmos atentos a esta via de mão dupla. A igreja precisa dobrar os joelhos para que os cristãos possam se levantarem para proclamar o evangelho. Então é uma necessidade da igreja compreender, né, a importância da oração pela causa missionária. Então a igreja que não ora é uma igreja que não tem crentes de pé para fazer missões ou para a evangelização. Porque não adianta, irmão, você ir orar, você ir evangelizar sem o poder da oração, para que os corações sejam abertos e as pessoas sejam alcançadas pela mensagem transmitida. Aí eu gosto de falar isso aqui para você, querido leitor, querido aluno, querido professor, e você que está aqui no nosso vídeo, chegou aí, ainda não é inscrito, eu já rogo que você se inscreva no nosso canal, tá bom?
compartilhe com mais alguém, tá bom? Comente embaixo sobre as nossas aulas e eu acredito que vai ser muito bom para a gente aqui, que estamos nos empenhando para entregar um conteúdo para você desfrutar na escola dominical. Bem, eu gosto muito de falar sobre isso, aproveitando aqui esse gancho, essa deixa aqui dessa proposta. Alguém diz, mas Elias orou e não choveu. Elias apresentou Acabe e disse não vai chover e tal, e não choveu. Mas Elias não se apresentou assim, eu vou lá falar com Acabe. Não, Elias não foi assim. Observe que Tiago, capítulo 5, e o versículo 16 a seguir, diz que Elias se colocou de joelhos para que não chovesse. Primeiro Elias esteve de joelho diante de Deus, pedindo que não chovesse, e depois esteve de pé diante de Acabe e falou que não ia chover. Então, antes de Elias estar diante de Acabe em pé, ele esteve de joelhos perante Deus. Tiago, capítulo 5, versículo 16 e 17 a seguir. Então, você percebe essa importância, que não adianta eu estar de pé diante dos homens se eu nunca estive de joelhos diante de Deus. A minha mensagem será fraca. Eu não terei autoridade para pregar. E a minha mensagem não vai convencer. E não vai ter êxito. Por isso, há muito fracasso no campo missionário. Bem, querido aluno, você que chegou até aqui, querido aluno, professor da nossa escola bíblica dominical, queridos que você chegou até aqui, eu já lhe peço que você compartilhe com alguém esta lição, comente sobre esta lição, deixe aqui o seu like, e para mim será uma alegria poder perceber que você foi edificado, estamos alcançando aqui pessoas, estamos edificando vidas através da nossa escola bíblica dominical e do nosso comentário que aqui estamos trabalhando, esforçando para entregar um conteúdo abençoado para a sua vida. Eu costumo dizer que eu não me aprofundo, né? Mas deixo aqui trilhas, caminhos, para que você possa despertar o interesse pela escola bíblica dominical. E esse é o meu desejo, fustigar você para você estar sempre na escola dominical. Bem, voltando aqui para o nosso segundo ponto da nossa lição, nosso primeiro ponto a gente encerrou aqui dizendo a importância da oração na obra missionária. Enfim, a oração no contexto de missões tem o propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Nossa negligência, olha, escute isso aqui, guarde isso aqui. Nossa negligência na intercessão poderá trazer sérios prejuízos para a nossa cidade. Isso é notório, prezado professor e aluno. Nossa negligência na intercessão poderá trazer sérios prejuízos para a nossa cidade. Ei, quando você não ora, quando a igreja local não ora, ela está fazendo, ela está cumprindo, ela está fazendo um desfavor para a sua cidade, para o seu bairro. Quando a igreja local não ora, não intercede pelo seu bairro, pela sua cidade, ela está fazendo um desfavor para a sua cidade. Porque quando a igreja não ora, o pecado aumenta, a iniquidade aumenta. Então, se o pecado aumenta, a iniquidade aumenta, as coisas ruins começam a acontecer, né? O tráfico, enfim, tudo que é ruim começa a acontecer no bairro. E aí, a ira de Deus se acende. E logo a gente percebe, né, que a igreja precisa se posicionar na intercessão para que a cidade, para que o bairro, né, possa ir bem. Deus seja louvado. Que coisa interessante. Por isso, eu chamo a atenção aqui agora, prezado da nossa escola bíblica dominical. Alunos, professores, coordenadores, você que está aí na frente da obra missionária, você que está agora aí ouvindo essa videoaula,
faça uma intercessão. Ore pela sua cidade, para que Deus possa mudar a situação. Irmão Jairo, isso é verdade? Veja Nínive. A cidade de Nínive ia ser destruída porque o povo estava pecando. Só que quando eles decidiram jejuar e orarem, Deus mudou a situação. Houve uma intercessão e Deus mudou a situação. Bem, o segundo ponto da nossa lição aqui, vamos falar sobre contribuindo para a obra missionária. Contribuindo para a obra missionária. Você que não foi enviado, mas você pode contribuir para quem foi. Ah, eu não fui, não vou enviar, não vou contribuir, não vou participar. Você está fazendo um desfavor à obra de Deus. Quando você pensa dessa maneira, você está fazendo um desfavor. Você está sendo um opositor da obra de Deus. Quando você não contribui e ainda critica quem está contribuindo, você está sendo um opositor da obra de Deus. E isso você vai prestar conta com os céus. Verdade. Verdade. O sustento dos missionários. Irmão, está escrito na lição, está escrito na palavra de Deus. O apóstolo Paulo instruiu aos coríntios dizendo: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, versículo 4. Os que pregam a palavra, os que estão ali na missão, vive daquilo ali, vive na obra, eles devem ser amparados pela igreja. A igreja local tem que despertar para isso. Não é só enviar, é enviar e cuidar. Por isso Paulo disse: assim ordenou também o Senhor os que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A aranha tece a telha e ela sobrevive daquilo que cai na telha. Então, precisamos estar atentos para essa verdade, né? Isso aqui é um princípio bíblico, irmão. O nosso Senhor Jesus ensinou acerca desse mesmo princípio. Na verdade, Mateus 10:10. Paulo, os filipenses entendeu isso. E eles enviaram para Paulo. Os filipenses não deixou que Paulo faltasse a Paulo. A provisão em quesito financeiro e em quesito material. Os filipenses ajudaram Paulo. Filipenses capítulo 4, versículo 16. Depois você vai ver aí, né? Lá na sua sala, você percebe aí, aborda sobre esse texto, tá bom? Os seus alunos, porque isso é importante. Porque eu já ouvi muito, se eu não contribuo com a missionária, você está fazendo desfavor para o reino. Você está sendo um opositor do reino. Porque quando você contribui, você está dizendo: Senhor, estou entendendo que há uma ordem, há uma missão, e essa missão precisa ser concluída. Então precisa dos amparatos. E um deles é o sustento do missionário, daqueles que pregam a palavra, daqueles que estão envolvidos com a palavra. Então, seja atento nisso, tá? Enfatize na sua aula, para que os alunos possam despertar nesse quesito. Contribuindo para missões é ajuntar tesouro nos céus. E aqui é uma verdade bíblica, que quem contribui para a obra missionária, ele está ajuntando tesouro nos céus. Então fale isso para os seus alunos, enfatize isso na sua aula, e diz assim: olha, quando você contribui para a obra missionária, para o sustento do missionário, você está juntando tesouro nos céus, aonde a traça, o ladrão não vai destruir. Então, quando você faz para o reino de Deus, você ajunta tesouro nos céus. Aí, quando você precisar, você pode sacar lá nos céus. E os céus não devem nada para ninguém. É por isso que Ezequias, quando ia morrer, ele disse: Senhor, se eu andei na sua presença, está dizendo, se eu tenho um crédito aí em cima nos céus, deixa eu sacar aí alguma coisinha. E Deus aí viu que ele tinha crédito, eu vou acrescentar mais 15 anos para você. E aí, quando você faz a contribuição, você está juntando tesouro nos céus. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financia
a obra missionária está juntando tesouro nos céus. Então, o meu conselho nesta videoaula é: ajunte tesouro nos céus. Ajunte tesouro nos céus. E a pergunta que não quer calar é: você que chegou até aqui, você está juntando tesouro nos céus? Você está contribuindo para o avanço do reino de Deus? Então, se não está, eu lhe convido a você a juntar tesouro dos céus. Bem, o nosso, aqui o parágrafo 3º da nossa lição, ponto 3 aqui, diz assim: contribuindo para missões é um privilégio. Então não veja isso como uma obrigação, como uma oposição da igreja. Veja isso como um privilégio, ou seja, Deus dá semente ao semeador e pão ao que come. Então, se você tem, é porque Deus lhe deu a semente. É porque chegou na sua mão, então você está sendo privilegiado ao estar contribuindo. Então, não veja como obrigação. Veja isso como um privilégio dado por Deus para você contribuir. Por isso, eu acho interessante participar desta cooperação, né? É um privilégio espiritual. Além de você estar juntando tesouro nos céus, você está dizendo: para mim é um privilégio. Não é uma obrigação. Ninguém está colocando uma faca no meu pescoço. Eu estou tendo o privilégio de contribuir para a obra missionária, para o avanço do reino. Então, veja nessa perspectiva e você terá sucesso na sua vida. Quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo, ele está juntando tesouro nos céus. Bem, o nosso terceiro ponto da nossa lição, terceiro parágrafo, e o primeiro ponto diz: a chamada para ir. A chamada para ir. Deus quer usar cada crente. E esta é uma verdade absoluta. Deus quer usar cada crente. Todo crente é um missionário dentro do seu campo. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Ah, mas eu não sou um grande missionário, eu não sou um grande pregador. Não precisa ser um grande pregador. Você só precisa estender, né, aqui as propostas para você ser alguém que influencia pessoas para o reino de Deus. Então, todo cristão deve estar atento para essa obra. Ah, mas eu não posso ir porque é do meu trabalho. Aonde você está trabalhando, seja um agente missionário. Né? Seja um agente missionário aonde você está. Ah, tem gente que não consegue ir lá no hospital, mas você que é um enfermeiro, você que é um médico, trabalha ali, você pode compartilhar as boas novas para alguém que está naquele hospital. Então você é um agente missionário lá. Você que é um agente penitenciário, você pode falar de Jesus dentro daquela penitenciária, né? Aproveitar ali o gancho e anunciar as boas novas. Você que está inserido em qualquer campo na área de trabalho, que você pode comentar, pode falar de Cristo, então ore para que o evangelho ali, as portas se abram e depois o coração se abra e você fale de Cristo onde você está. Então, cada crente é um missionário em potencial, aonde ele está inserido. Não? E tem aqueles que Deus chamou, né, para uma obra. O nosso segundo ponto diz assim: para pregar o evangelho do Senhor, para pregar o evangelho, o Senhor não enviou anjos, mas usa homens e mulheres. Então Deus não enviou anjo. Deus está contando comigo e com você. Então, aonde você estiver, seja um agente missionário. No seu trabalho, na sua faculdade, no seu bairro, seja um agente missionário. Se tu não pode pregar para 100, pregue para 2. Se tu não pode pregar para 2, pregue para 1. Mas não fique sem falar do evangelho de Cristo. Bem, a chamada missionária, né, chamados para ir, mas também existem aqueles chamados para a obra missionária. Nesse caso aí, a chamada para a obra missionária, como Deus chamou Jonas, como Deus chamou os apóstolos, né? Essa chamada aí já é uma chamada específica. Nessa
nas Escrituras, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra. E o autor colocou aqui uma grande obra, mas eu destaco também que todo chamado por Deus, toda chamada por Deus, ela é uma chamada nobre. Se você é crente, só de você ser crente, chamado por Deus, foi uma chamada nobre. Então, a chamada para fazer, né, chamada para uma missão transcultural, aqui, como você colocou aqui, uma grande obra. Mas eu digo que todo crente que prega, ele está fazendo uma grande obra. Todo crente que evangeliza, ele está fazendo uma grande obra. Então, para Deus, uma alma vale muito mais do que uma cidade inteira perdida. Então, quem ganha uma alma, sábio é. Então, eu chamo de grande obra tanto o missionário que prega para milhões, como também o crente que evangeliza no seu bairro e ganha uma pessoa. Todos dois é uma grande obra. Então, veja isso como uma grande obra. Só que aí tem alguns requisitos para aqueles missionários que foram chamados para uma missão transculturais, né? Alguns requisitos. Entretanto, também para todo crente chamado, esses requisitos aqui também é cabível. É cabível. Porque todo crente chamado a ir deve ter um caráter e testemunho na obra missionária. Ele deve ter caráter e testemunho para a obra missionária. Mas isso aqui é para todo crente. Todo crente ele tem que ter caráter e tem que ter testemunho. Ah, mas eu sou crente e não tem que ter testemunho. Todo crente tem que ter caráter e testemunho. Porque não dá para ele ser enviado para o missionário se não tiver caráter e testemunho. Por isso diz o texto, vós sois o sal da terra. Mateus aí capítulo 5, versículo 13. Essa ideia aqui remete-nos ao caráter cristão. Você é um sal, você tem que ter caráter. E aí ele vai citar aqui o perfil do vocacionado, o perfil. Como seria o perfil de um crente chamado para missões transculturais? Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho de uma chamada missionária. Dentre elas, destacamos o seguinte: ser escolhido por Deus. Tem que ser escolhido por Deus. Segundo, ele não pode ser neófito. Tem que ter experiência já na sua igreja local. Terceiro, ser cheio do Espírito Santo. Quarto, reconhecido pela igreja. A igreja tem que reconhecer quem está enviando. Tem caráter, tem personalidade, tem postura, tem testemunho. A igreja local tem que reconhecer. Bem, está preparado espiritualmente, intelectualmente, psicologicamente e transculturalmente, se for possível. Além de testado, cumprindo todos os pré-requisitos acima e sendo alguém que é dependente exclusivo de Deus. Então ele tem que ser alguém dependente de Deus. Então, aqui um perfil para alguém que é vocacionado, mas esse perfil aqui não cabe só para quem vai para o campo. Cabe para todo cristão. Então, todo cristão tem que ter esse perfil. E principalmente os que estão sendo enviados para o campo. Ele tem que ser alguém escolhido. Não adianta enviar alguém que não foi escolhido, tem que ser escolhido. Segundo, ele tem que ser alguém que não seja neófito, verde, mas alguém que já é experimentado no trabalho. Tem que ser alguém que é cheio do Espírito Santo. Tem que ser isso. E ter alguém que a igreja reconhece. A igreja conhece o tal. Por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo. Então, Deus quer usar cada crente no campo. Então, pense nisso, tá? Essa é a nossa lição. E aqui nesse terceiro ponto da chamada para ir, enfatize mais, mergulhe mais, porque isso aqui ele vai abranger todos os crentes da igreja. Todo crente ele tem que ter um caráter, personalidade, ter testemunho. Então a igreja local sofre quando seus membros são pessoas que estão perdendo o seu caráter, perdendo o testemunho, e a igreja que não dá testemunho no local que ela está inserida é uma igreja que fracassa na sua evangelização.
Então, esse aqui é um ponto para você mergulhar muito. E aí, professor, aluno, pense nisso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus nos dê uma excelente aula no domingo. Deus abençoe, até a próxima aula, querendo o nosso Deus. Deixe seu comentário, deixe seu like e assim eu sou grato a Deus pela sua vida. Deus te abençoe.